Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, já deixa aquele joinha, assim, é muito importante pra gente. E não esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante para as nossas Alices. Quer mandar sua história pra gente? O e-mail tá aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como todas as minhas redes sociais para você me seguir por lá. E se você quiser, coloque a câmera do seu celular no QR Code que tá aparecendo aí na telinha, que aí você já abre um link e vai me seguir em todos os lugares. Bom, vamos lá, nossa história de hoje. Deixa eu pegar meu óculos, senão não dá, né, gente? Vamos lá saber a história da nossa Alice de hoje. Dani, meu nome é Alice, me apaixonei com as histórias. Estou viciada em ouvir todos os dias. Amo principalmente quando a história é longa. E a dela, ela falou que é longa também. Ela quer que eu escolha o título. Muitas meninas, gente, às vezes já põem o título. Gente, essa blusa não dá. Ela está se autodestruindo, peraí. Muitas meninas, gente, às vezes já põem o título, né, na história, mas vocês também podem colocar o título, se vocês quiserem, o título que é da história de vocês. Até porque lembre-se que a história mais vista no mês leva $100 para casa. Bom, meus pais... Achei que eu ia ter que parar, né? Meus pais nunca deixaram faltar nada para nós. Foi tudo muito simples, porém nunca faltou nada. Meu pai sempre foi um homem bom para os filhos, atencioso, amoroso, meio devagar quando o assunto era trabalhar. Ele é pedreiro e dos bons, nunca faltou serviço para ele. Muitas vezes ele rejeitava. Por muitas vezes ele mentia para minha mãe, dizia que ia trabalhar e a deixava sair para o trabalho primeiro. Quando ela saía, ele ficava em casa e não ia trabalhar. Ele arrumava a casa, cuidava de mim, cuidava do meu irmão. Como ele sempre trabalhou por conta própria, ele ia quando queria. A sorte dele é que ele não perdia cliente, pois meu pai era muito caprichoso. E como ele sabia fazer tudo na construção, ele tinha muitos clientes. Mas ela quis dizer assim, ele poderia talvez ter chegado mais longe, sabe? Ele era meio acomodado, né? Quando minha mãe chegava do trabalho, era briga certa. Vocês podem imaginar, né? Pelo menos ele fazia o serviço de casa. Mas não era isso que minha mãe queria. Ela brigava, pois queria que ele somasse com ela, para a gente ter um futuro melhor. Naquela época, nós morávamos numa favela. O sonho da minha mãe era trabalhar e comprar uma casa longe dali. Agora, já pro meu pai, se tivesse arroz, feijão e um teto, já estava tudo bem. Esse é um grande problema entre casais, porque tem casais que um é mais ambicioso que o outro, né? Um acha assim, não, tem comida na mesa, tá ótimo. E eu acho que, tipo, eu sou uma pessoa ambiciosa, então eu não daria pra ficar com um homem que acha que tem comida na mesa, tá tudo bem. Não, querido, eu quero muito mais. Mas vamos ler a história primeiro, depois eu comento. Bom, minha mãe é faxineira, uma mulher trabalhadora que sempre correu atrás dos sonhos e objetivos. Na época, ela e meu pai chegaram a comprar um lote num bairro novo, porém não chegaram a construir, porque tudo dele era projeto e nunca saía do papel. Com aquilo, minha mãe ia cada dia se estressando e desanimando. O casamento deles tiveram várias traições por parte do meu pai. Minha mãe sempre dizia que um dia aquilo iria acabar, que eu e meu irmão iríamos crescer e que ela ia viver a vida dela. Ele nunca acreditava que um dia minha mãe iria deixá-lo. Era nítido a tristeza no olhar da minha mãe. Ela chorava. Muitas vezes dizia que preferia estar no trabalho do que em casa. Eu me lembro que um dia eu cobrei ela de não ficar em casa com a gente. Ela disse que não aguentava mais dividir o mesmo espaço com meu pai. Mas ela não tinha para onde ir. A casa era dela e ela dizia que não sairia dali. E assim se foram por 13 anos. Bom, a minha infância foi muito boa, eu brinquei muito, eu e meu irmão. Nossa vida era simples. De janeiro a julho viajávamos de janeiro e julho, né, nas férias, viajávamos para a roça, para a casa dos nossos avós. Eram épocas comemorativas, a gente sempre ganhava uma lembrancinha, nunca passava em branco.
Eu vejo muitas pessoas difamarem quem mora na favela. Eu jamais poderia deixar de citar essa parte da minha vida. Eu gostava daquele lugar. Digo gostava, pois a favela foi desativada e a prefeitura deslocou uma parte dos moradores para um conjunto habitacional e a outra parte foi indenizada. Lá eu vivi minha infância e adolescência. Lá tinha grandes problemas que todos sabem. O lado bom também tinha. Tinha muita gente do bem, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, guerreiras. Sempre tinha alguém de confiança de meus pais para deixar eu e Miguel para eles irem trabalhar. Minha mãe sempre colocou limites em mim e no meu irmão. Ela não dava mole mesmo. Já meu pai, ele fazia quase todas as nossas vontades. Ele era muito carinhoso. Eu morria de ciúmes do meu pai com as outras crianças. Todas as minhas amigas e as amigas de Miguel diziam que queriam muito um pai igual ao meu. Eu fui uma criança alegre, extrovertida, Miguel sério e quieto. Bom, na adolescência minha mãe sempre conversou comigo e com Miguel. Não tinha nenhum assunto lá em casa que era tabu. Falávamos sobre drogas, sexo, o que era bom, o que era ruim. Sempre dizia que nossas escolhas iriam determinar o nosso futuro. Não dei trabalho para os meus pais. Eu fui uma adolescente tranquila. Já Miguel, numa determinada idade, ele começou a dar um pouco de trabalho. Foi uma coisa passageira. Meu primeiro beijo foi aos 10 anos, com Guilherme. Nós crescemos juntos. Meu tio era marido da tia dele. Sempre que tinha alguma festa, as famílias se juntavam. E também fui a primeira a beijar Guilherme. Acho que foi o primeiro beijo dos dois. Tudo sem maldade. Primeiro abraço, primeiro aperto de mão. Quando completei 12 anos, fomos estudar na mesma escola e aí começou meu tormento. Éramos apenas crianças, mas eu gostava de Guilherme e ele gostava de mim. E ele gostava de mim e de todas as meninas da escola. Não demorou muito para minha mãe ser chamada na escola porque a zeladora vivia pegando a gente se beijando na sala de aula e não podia. Eu beijava apenas Guilherme e ele beijasse quem brotasse na frente dele. Eu ficava triste, mas eu era boba. Eu não tinha olhos para mais ninguém. Guilherme sabia meu ponto fraco e foi assim por muito tempo. Eu queria namorar, mas ele não. Mas também não me deixava em paz. Quando me afastava, ele vinha correndo atrás e eu, boba, caía na dele novamente. Quando completei 13 anos, conheci Samuel. Ele era 6 anos mais velho que eu. Conheci através de amigos em comum. Meus vizinhos tinham uma banda de forró e sempre que tinha ensaio eu ia assistir. Esses amigos também eram professores de dança. Por eles me verem crescer e eu gostar muito de dança, acabei aprendendo. Um dia Samuel me viu dançando com meu melhor amigo e pediu para dançar comigo. Fiquei sem jeito, mas dancei. Mal abri a boca, fiquei super sem graça. E ele perguntou o meu nome enquanto dançávamos. Falei, meu nome é Alice. Ele me disse que eu dançava muito bem e eu só ria. Dani, depois de dançarmos, vi muitas meninas chegarem perto dele, fiquei de longe observando. Ele era muito extrovertido, conversava com todo mundo, tinha uma energia boa que me deixava fascinada. Pensei, vou nem perder meu tempo com esse cara, jamais que ele vai olhar pra mim. E ele ali, né, rodeado de meninas, dando mole pra ele. Pra minha surpresa, meu melhor amigo, que vou dar o nome de João, era amigo de Samuel também. João foi até a minha casa e me disse, Alice, no último ensaio você dançou com um amigo meu, Samuel, e ele queria muito conversar com você. Eu perguntei sobre o que ele queria conversar e ele só me disse, ele vai ligar para o seu telefone, não, ele vai ligar para o meu telefone, aí eu passo para você e vocês conversam. Bom, naquele dia ficamos 2 horas conversando. Ele disse que gostou muito de mim, apesar de eu não ter dado bola. E ele falou apenas... ele falou que eu tinha falado apenas o meu nome. Bom, combinamos de nos encontrar no próximo ensaio. E conversamos no dia conversamos um pouco e nada mais. Por intermédio de João, eu e Samuel acabamos nos beijando novamente. Sempre que dava, a gente se encontrava. E não demorou muito para minha mãe ficar sabendo. Ela falou que não queria saber de eu ficar nas esquinas aos beijos com ninguém. Se eu quisesse namorar sério, eu tinha que namorar dentro de casa. Falei para Samuel que eu não iria mais ficar com ele
e ele logo quis saber o porquê. Falei que minha mãe já sabia de tudo e era melhor evitarmos confusão. Ele me disse que se o problema fosse esse, ele iria até a minha casa pedir minha mão, né, de namoro aos meus pais. Ele foi até minha casa e depois de um interrogatório, meus pais deixaram. Namoramos 9 meses. Foi um namoro tranquilo, ele tinha horário para entrar e sair da minha casa. Ele trabalhava, era muito responsável. Não saíamos sozinhos. Nem cheguei a conhecer a família dele. Posso dizer que foi um namoro no sofá. Era difícil a gente dar um super beijo porque minha mãe estava sempre lá. Meu pai, então, nem se fala. Minha mãe sempre conversou comigo sobre sexo. Ela dizia que quando eu fosse me entregar para alguém, que fosse com uma pessoa especial e que eu usasse preservativo, pois eu teria que escolher a pessoa e não a pessoa me escolher. Ela também me falava que o corpo da moça não podia ser corrimão na mão de homem. Samuel já tinha vida sexual ativa e ele sabia que eu era virgem. E sabia também da minha opção sobre virgindade na época, né? Eu lembro que nesse namoro estávamos com os hormônios à flor da pele, mas nunca deixei passar de beijos e abraços. Eu sonhava em perder a virgindade com uma pessoa que eu amasse de verdade. Eu gostava de Samuel, mas não a ponto de perder minha virgindade com ele. Um dia ele apareceu na minha casa durante a semana com uma desculpa de que tinha que pegar algo na casa de João e passou lá em casa. Falei com ele que não podia entrar, pois meus pais estavam no trabalho, que se alguém o visse lá, iam fazer fofoca. Ele pediu água e no momento que virei para pegar, ele entrou atrás de mim, me abraçou, me beijou, começou a falar um monte de coisas. Confesso que foi difícil, sabe? Minha mente dizia não, mas meu corpo dizia sim. Pedi para ele ir embora, falei que sexo não ia rolar de jeito nenhum, pois eu era muito nova. Ela tinha 13 anos, né, gente? E eu tenho certeza que eu iria me arrepender depois. Dani, ele ficava na minha cola. Confesso que era muita tentação. Sempre que podia, ele fazia de tudo para me provocar. Mas eu dizia para mim mesma que não. Então, ao completar 9 meses, decidi terminar o namoro. Percebi que eu queria estar com ele, por sermos parecidos, gostar das mesmas coisas. Mas eu não amava, eu não via ele com os mesmos olhos que eu via antes. Bom, depois daquele término, eu ainda dava moral pro embuste do Guilherme. Um dia, Samuel apareceu na porta da escola e me viu abraçada com o Guilherme e me perguntou: Alice, você me deixou para ficar com esse moleque? Eu disse não. É que você também não tem nada a ver com a minha vida, né? Se eu tivesse... Pô, já terminou, não tem que pedir satisfação de nada, né? Bom, mas aí ela vai para uma parte agora que é sobre a separação dos pais. Vamos lá. Lembra lá atrás as palavras da minha mãe que falava em se separar do meu pai? Então, esse dia chegou. Gente, foi uma reviravolta na minha vida. Eu sofri muito. Meu irmão apoiou minha mãe, eu não. Sempre fui muito apegada ao meu pai, cogitei até ficar com ele, porém, como sou muito unida com Miguel, ficamos eu e ele com a minha mãe. Nesse período me senti fora de mim, eu chorava muito. Samuel, sabendo, foi até minha casa nova conversar comigo. Eu me sentia muito vulnerável, sabe? Quase voltamos, mas achei melhor não. O clima não era dos melhores. Minha mãe estava mais calma com aquilo tudo, mas não era hora, assim, ela não queria nenhum envolvimento com ninguém, ela estava numa fase difícil da vida dela. Bom, ela falou que na casa nova, do lado da casa, morava uma moça chamada Paula. E Paula foi essencial para eu mudar minha visão naquilo tudo que estava acontecendo. Paula era mais velha e madura. E com o tempo fui me acalmando. As coisas foram chegando ao seu devido lugar. Bom, conhecendo um novo amor. Eu não era de ficar na rua, minha mãe não deixava. Onde eu morava, muita gente nem sabia meu nome. Me lembro como se fosse hoje, só de escrever essa parte meu coração bate forte. Uma noite eu estava conversando com Paula na rua e vi um rapaz passar. Eu já tinha visto ele algumas vezes, ele morava perto, mas nem o nome dele eu sabia. Foi automático, quando ele passou, comentei com Paula: nossa, eu acho esse cara um gato. Comentei em voz alta sem perceber. Paula sorriu e disse: o nome dele é Miguel. Ele tem o mesmo nome do meu irmão. No dia seguinte, Paula foi na minha casa me chamando para sentar na porta da casa dela para a gente ficar batendo papo com a turma.
Ainda no portão da minha casa, Paula me disse: Miguel estava lá. E eu perguntei: por quê? Ela disse que ele não tinha namorado e que escutou meu comentário. Nossa, gente, morri de vergonha. Cumprimentei a todos, morrendo de vergonha. Ele quase nem abriu a boca, totalmente diferente de mim, super tímido. Sorriu para mim com os olhos. Aquele ditado que os opostos se atraem é verdade. Me lembro que às vezes ele ficava tão calado que eu só olhava para ele e ele me olhava nos olhos. Aquilo me queimava por dentro. Não saía palavra nenhuma, até que ele me beijou e eu correspondi. A timidez dele mexia comigo. Quando cheguei na escola, no outro dia, Guilherme me perguntou se era verdade que eu tinha ficado com Miguel. Respondi que não era da conta dele. E ele me disse que era sim, pois Miguel e ele eram amigos. Ele ficou bravo, disse que eu não iria mais ficar com Miguel. Falei que só não iria ficar com Miguel se Miguel não quisesse. A amizade entre os dois acabou. Miguel me perguntou se eu tinha alguma coisa com o Guilherme, eu falei que não. E se ele não quisesse ficar comigo, eu ia entender, pois os dois eram amigos. Ele falou que não ia abrir mão de ficar comigo, que daquele dia pra frente era cada um pro seu lado, e assim foi. Miguel pediu aos meus pais para a gente namorar. E eles deixaram, mas com as mesmas condições de não sair sozinhos, apenas nos finais de semana. Um sábado, Miguel pediu a minha mãe para me deixar ir com ele em uma festa e ela disse que não. Ele acabou indo e eu fiquei em casa. No outro dia, João, meu amigo, me contou que viu Miguel beijando uma menina na festa. Na hora liguei para Miguel, não dei satisfação de quem tinha me contado. Ele negou, porém quem me contou, eu tenho certeza que eu não tinha como duvidar. Falei que não queria mais vê-lo e que era melhor cada um ficar do seu lado e assim eu não ia namorar com ele, né? Bom, na segunda-feira na escola, Guilherme tentou me beijar e eu já estava com muita raiva e acabei beijando ele. Nesse dia ele me levou até em casa e falou que queria namorar sério comigo e eu disse que não. Eu estava com a cabeça ainda em Miguel. Assim que Guilherme saiu do portão da minha casa, Miguel chegou e quase me pega aos beijos com Guilherme. Ele me disse que não queria terminar, que tinha errado mesmo, mas que gostava de mim. Falei para ele que namorar daquele jeito não daria. Eu disse que eu tinha ficado com o Guilherme por raiva, né? E que se ele quisesse realmente parar de ficar comigo, eu entenderia. Bom, ele me olhou nos olhos e disse que queria começar do zero. Isso foi no início do namoro. Miguel colocou o Guilherme na minha frente e me perguntou de vez com quem. Bom, então ele foi lá, colocou os dois, né, frente a frente dela e falou: olha, com quem você realmente quer começar uma história, né? Então deu um ultimato ali em Alice, tipo, querida, vai ou racha, né? Mas vamos lá. Eu não tive dúvidas ali naquele momento e disse que era com Miguel. Fiquei assustada com a atitude de Miguel. Ele ia para minha casa nos finais de semana, ia todo cheiroso, o sorriso dele me hipnotizava. Rolavam uns amassos mais quentes, eu sentia que com ele eu ia acabar perdendo minha virgindade. Um dia eu estava em casa sozinha e chamei ele para ir lá. Abri o portão e com o abraço que ele me deu fiquei toda arrepiada. Então tivemos nossa primeira vez, eu tinha 15 anos. Foi no dia 31 de maio de 2005. Lembro até a data, pois foi muito especial. Ele foi muito carinhoso e isso me fez ficar cada dia mais apaixonada por ele. Sempre dávamos um jeito de ter relação. A química entre nós era enorme e eu sentia que se terminasse eu não ia me arrepender de ter me entregado para ele, pois foi como eu escolhi. Ela vai e conta para a mãe e a mãe fala: é nítido que ele gosta de você, né? Bom, Daniel era muito ciumento, ele também. Ele queria me regular o tempo todo. Não dávamos espaço um ao outro. Então começou as brigas. Fomos trabalhar na mesma empresa, as brigas eram certas. Eu queria ter um tempo para conversar com as amigas, as outras pessoas, e ele não entendia. Ele foi estudar na mesma escola que eu e lá era a mesma coisa. Miguel então começou a se envolver com pessoas erradas, fazer coisas erradas. E aquilo não me agradava, não. Eu conversava com ele além de mentir, dizia que era tudo conversa fiada. Ele ficava agressivo quando eu o confrontava. Eu já estava me cansando daquela situação.
Por mais que eu gostasse dele, com alguém assim eu não iria ficar. Então, com 3 anos de namoro, resolvi colocar um ponto final. Ele não aceitava e eu dizia que era melhor. Minha mãe viu que eu estava muito para baixo e me disse: Alice, vai viajar, é final de ano, vai para casa dos seus avós, assim você esfria a cabeça. Eu e meu irmão passamos 3 meses na cidade onde minha família mora. E antes de eu ir, Miguel ficou sabendo, me implorou para eu não ir. Mas não teve jeito. Eu estava cansada e decidida que eu iria dar uma chance para eu ser feliz. No interior me relacionei com Léo, já conheci ele há muito tempo. Lindo, trabalhador, me tratava muito bem. Minha família fazia mau gosto. Foram 3 meses mágicos. Contei para Léo minha história com Miguel e o motivo do término. Ele disse que eu tinha tomado a decisão certa. Nesse período, Miguel estava louco, ficou sabendo que eu estava com outra pessoa. Ligava para mim mais de 100 vezes por dia, ligava para minha família, começou a beber. A família dele sempre gostou de mim, me ligava também, falando o dia todo sobre Miguel. Eu ficava constrangida, pois Léo muitas vezes escutava as conversas e me dizia: você vai acabar voltando para ele. Pois ele nem a família dá um tempo, né? Bom, com Léo foi tudo mágico. Falei para ele que não tinha me relacionado sexualmente com outra pessoa e não era para ele forçar nada. Se fosse para acontecer, seria naturalmente. Nossa primeira vez não foi ruim. Porém, eu pensar em Miguel, eu começava a comparar o sexo. Mas eu não queria fazer isso, né? É horrível ficar comparando um homem com outro, né? Bom, Miguel me ligou e quando um amigo atendeu o telefone, Miguel achou que seria Léo. Já foi logo xingando meu amigo e me ameaçou de morte se eu não atendesse o telefone. Gente, com isso, ele conseguiu que eu tomasse ódio dele. Ao voltar de viagem, minha mãe disse: Alice, Miguel quer ver você, pode ficar tranquila que eu vou estar aqui em casa. Ele pelo menos te vê, pois não sabemos como será, se você vai ignorá-lo. Então escuta o que ele tem para falar e toma uma decisão. Bom, a gente estava 3 meses sem se ver. Quando ele me viu, ele tremia, os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Ficamos apenas nos olhando por uns 5 minutos sem falar nada. Eu parecia que eu não estava ali. Ele me pediu perdão por ter me ameaçado. Disse que foi preciso me perder para dar valor e faria tudo para eu me ter de volta. Desculpei, mas disse ele que eu não voltaria, que era para ele seguir o caminho dele, que eu ia seguir o meu. Nem vou falar nada. Por 6 meses, Miguel ficou me procurando. Um dia ele disse: Alice, eu te amo, porém eu estou me casando. Vai chegar um dia que eu não vou te procurar mais. Miguel, eu falei: Miguel, vai se relacionar com outra pessoa que assim você vai me esquecer. Mas como assim ele estava se casando? Acho que ele falou que ele um dia ia se casar e não ia mais correr atrás dela, né? Bom, um dia um amigo me perguntou: Alice, você não gosta de Miguel? Eu disse não. Por quê? Porque ele está com uma garota. Eu falei: que bom, assim ele me esquece. Ele tinha parado de me procurar. No outro final de semana, meu irmão comentou: Alice, agora você pode trazer o Léo aqui, pois Miguel conheceu alguém e já está em outra. À noite eu liguei para casa de Miguel sem me preocupar se tinha alguém com ele ou não. Ele atendeu com a voz super feliz. Eu disse: vem aqui, Alice. Também foi cutucar o homem com vara curta, Alice. Deixa o homem pra lá. Ah, Miguel, vem aqui em casa que eu preciso falar com você. Ok. Quando ele chegou, perguntei com quem que ele estava saindo. Ele disse: tá com ciúmes? Falei que não, que a partir daquele momento eu levaria também Léo na minha casa. Ele respondeu que só estava se dando uma segunda chance, mas que me amava. Era só eu falar que eu queria ficar com ele, que ele iria terminar o namoro dele. Eu fiquei irritada, fiquei confusa. Falei que a partir daquele momento, se ele quisesse vê-la, seria longe dali. Ele tentou me beijar e eu o empurrei. Bom. Ah, não. Alice, você não fez isso, amiga. Mandei Miguel ligar para ela e falar na minha frente: olha, não quero mais ficar com você. Alice, o homem te ameaçou de morte, cara. Era pra sair fora ali. Tchau. Cara, vocês dão chance pro azar, é possível. Mas ok, vamos lá.
ele ligou na minha frente, falou ainda ama minha ex-namorada, ela quer voltar comigo. Quebrei o chip dele, falei, não vamos voltar, só não me aparece aqui com ela. E ele foi embora bravo comigo. Bom, a Alice também estava procurando, né, gente? Miguel voltou na minha casa nervoso, falando que eu não queria, mas também não queria que ele ficasse com ninguém. Eu ia falar com minha mãe sobre as minhas atitudes. Comecei a olhar para ele com menos raiva. Ele devagar foi tentando me abraçar, falou no meu ouvido, e só de encostar em mim, meu coração já batia mais forte. Bom, e eles acabaram ali fazendo amor naquele dia. Me lembro até hoje daquele olhar de felicidade nos olhos dele. Depois de muita conversa, voltamos. Com um ano indo para o trabalho, por ironia do destino, dei de cara com o Léo na minha cidade. Ele realmente tinha... Ela deu de cara com o Léo. Quem era Léo, gente? Nem lembro mais. É tanto homem aqui nessa história. Tá, ela deu de cara com o Léo, um ex dela lá, né? Bom, ela falou que só encontrou. Já tinha se resolvido com o Miguel e estava tudo certo, né? Miguel estava mudado, estava demonstrando que era outra pessoa. Dani, eu confesso que Léo mexeu comigo, mas nunca chegou perto do que eu sentia por Miguel. Desejei para Léo toda a felicidade do mundo. Namoramos 5 anos, ficamos separados por 6 meses e esse ano completamos 12 anos de casado. Como todo casal, nós brigamos, nos desentendemos, mas sempre procuramos acertar nossas diferenças. Crescemos juntos, ele é um ótimo marido, somos parceiros. Ele me coloca sempre na frente de tudo, me apoia, muito trabalhador. Bom, no mundo de hoje já não se acredita mais em casamento e família. E sei que Deus foi um alicerce ali pra gente. Bom, hoje Guilherme Embuste é casado e tem um filho. Vive traindo a esposa e não gosta de trabalhar. Samuel é casado, se tornou pastor. Tem uma linda esposa e 4 filhos. Léo ficou aqui por uns 4 anos. Acabou voltando para a cidade de onde ele era. Não sei se é casado. E ela disse que o pai dela, né, que se separou da mãe naquela época, hoje está sozinho. Dani, meu pai só encontra mulher que se aproveita dele. Minha mãe hoje é casada com uma pessoa maravilhosa que a respeita e faz tudo por ela. Bom, Dani, essa foi minha história. Eu agradeço muito ouvir ela na sua voz. Olha, Alice, confesso que eu fiquei com raiva de você ali naquela parte. Porque é legal, né, ouvir essas histórias assim, porque quando a gente é adolescente, a gente não tem muita noção ainda do que a gente quer, né? A gente fica assim, ai... Será que é esse cara? Será que devo ficar com ele? Será que vai dar certo? Mas, cara, me deu um ranço muito grande de Miguel ali te ameaçar. Então, eu acho assim, talvez no seu caso, né, você hoje tem 12 anos de casada com ele, você falou que vive muito bem com ele, ok, pode ter sido ali um blefe de Miguel, mas isso pra mim já seria uma red flag de todo o tamanho, sabe? Porque ele teve atitudes ali com você que não foram legal. Né, você lá de férias, na casa da sua família. Cara, se um cara me liga 100 vezes, eu já vou achar no mínimo que ele é um louco psicopata. E eu vou dar um basta nele, né? Então, assim, eu sinceramente, eu não pagaria pra ver. Com certeza, eu sou o tipo de mulher que eu não estaria com o Miguel, porque eu não ia nem dar a chance, talvez, dele se mostrar que ele era realmente uma pessoa que tentou mudar e você falou que ele mudou. Que bom, né? Mas a gente sabe que isso é assim, em 100 que acontece. Então, você deu sorte, amiga. Você deu sorte que você acreditou ali no seu bom senso, que o cara era legal, vocês foram lá, né? E ficaram juntos. Eu vou falar a minha versão para essa história. Eu não teria dado nunca essa chance. Gente, vocês não estão entendendo. Se eu ver 4 missicol do meu marido, eu já fico histérica. Porque eu fico, vem cá, o que é? Morreu alguém? Tá querendo o quê? Sabe? Ok, se for uma coisa urgente, né? Mas se for, peraí, onde você tá? Por que você sumiu? Por que você não me ligou? Eu já fico nervosa. Eu não gosto que fiquem no meu pé, já falei isso aqui. Então, com certeza, eu não estaria com o Miguel, porque depois das 100 ligações perdidas aí,
ficar te ligando, te enchendo a porra do saco enquanto você tava lá de férias, eu já tinha dado um pé na bunda dele há muito tempo. Porque eu não pago pra ver essas histórias, tá? Mas que bom que vocês estão há 12 anos juntos, que bom que Miguel aí mudou as atitudes dele, né? Que bom que não é mais esse cara controlador igual ele era aqui no início da história. Fico feliz por vocês, Alice, fico feliz mesmo que você conseguiu aí contornar a situação e que Miguel conseguiu de repente aí enxergar, né? Não é desse jeito que eu vou conquistá-la. Gente, deixa eu... Ok, história dela, tá 12 anos casada lá, Miguel virou um santo, ótimo, maravilhoso. Mas vamos falar aqui. Você acha que você consegue alguém ficar do seu lado, você controlando a pessoa? Onde você tá? O que você tá fazendo? Que hora você volta? Peraí, tá na padaria? Tá com quem? Tá... Gente, amor, cara, tem que ser livre. Não existe esse negócio de ficar atrás, saber com quem tá. Cara, se você não tem confiança, como é que você consegue ficar com uma pessoa? Né? Tipo, o Miguel não tinha a mínima confiança em você. Sério, imagina como era a dor disso pra ele. Eu fico pensando na dor disso pra pessoa que tá do outro lado. Eu nunca fui uma pessoa controladora, tá? Mas eu tive uma fase na minha vida, eu acho que um neurônio meu ficou meio tonto, que eu tinha muitos ciúmes do meu ex-marido, pai dos meus filhos, do Bruno. E cara, que fase horrível. Que fase horrível. Porque o Bruno nessa época, vocês lembram quando era a época de viajar para Paraguai e tal? O Bruno sempre trabalhou com vendas, né? Ele trabalhava na Claro, telefonia. E nessa época ele começou a ir pro Paraguai também, trazer umas coisas para vender. Muambeiro, vamos falar assim, muambas, né? E... cara, essa época eu tava com muitos ciúmes de Bruno. E eu ficava, será que ele tá com alguém? Ah, ele foi com alguém? E, gente, eu fiquei mal. Mas assim, ele nunca tinha me dado nenhum tipo de... como é que eu vou dizer? Eu nunca tinha pego o Bruno com ninguém, nunca tinha visto ele conversar com ninguém, nada. Era coisa assim, que vinha na minha cabeça, coisa do demo, né? Vinha na minha cabeça e eu ficava lá morrendo de ciúmes. E vocês não têm noção o como aquilo me fazia mal. Cara, se fazia mal pra ele, devia fazer, né? Porque eu ficava perturbando ele. Eu acho que fazia muito mais mal pra mim. E ali, depois, eu fui trabalhando aquilo dentro de mim. Eu falei, cara, eu não quero ter ciúme nunca mais na minha vida. E graças a Deus eu cheguei num patamar da minha vida que eu não tenho ciúmes. Não tenho. Se um dia o Marcos, sei lá, ficar com alguém, me trair, não sei o quê, ok, acabou, tchau. Mas eu não vou ficar, ai, onde você tá? Com quem você tá? O que você tá fazendo? O que você tá falando? Deixa eu ver se no Instagram. Imagina! Nossa! Eu acho que a pessoa ciumenta, ela deve sofrer muito. Imagina o Miguel nessa época te ligando 100 vezes. Nossa, devia vir uma raiva ali nele, né? Ainda mais se você não atendia. Ah, meu Deus, não. Aí depois, né, Alice, que papelão, senhora, né? Ah, faz o cara ligar pra menina lá. Você não queria o cara, depois queria que o cara ligasse pra menina? Pra que isso, gente? Ok, você ficou com o cara depois, mas que papelão, sabe? Ah, gente, não. Não dá. Mas, ó, felicidades aí pra você e Miguel, que bom que vocês ficaram juntos, que bom que no final deu tudo certo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!